Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, boa noite a todos, que alegria estar com os irmãos novamente. Com alguns já estivemos juntos hoje pela manhã, para outros que estão chegando agora à noite, prazer conhecê-los, que Deus os abençoe. Estou acompanhado com a minha esposa Vanessa, está sentada aqui, a Vitória já saiu para o Ministério Infantil e precisamos interceder pelas irmãs, porque dentro daquele pequeno ser com 6 anos, tem 10 crianças africanas. Então a Vitória é nesse jeito, mas eu já dei um briefing, ela vai se comportar lá no Ministério Infantil, assim eu espero. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesse momento para abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, eu falei pela manhã que falaríamos nesse texto, é o texto que nós lemos também pela manhã, que eles estiveram aqui, verso de número 6 até o verso de número 8. Só que agora nós vamos olhar de maneira mais cuidadosa para esse texto. Eu, Vanessa e Vitória, nós falamos aqui pela manhã, nos apresentamos, somos missionários da APMT. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a nossa missão, ela se chama Okolongela ON, na língua cunhama, falada no sul de Angola, significa servindo ao Senhor. É um projeto, é uma parceria de cooperação entre a Igreja Presbiteriana do Brasil com a Igreja Presbiteriana de Angola, com o intuito de formar novos obreiros, novos pastores para a Igreja Presbiteriana Angolana. E eu disse aqui pela manhã qual é o intuito, qual a importância desse projeto. Formar obreiros, porque uma vez que formamos novos pastores, esses pastores eles vão plantar novas igrejas e as novas igrejas plantadas acolhem aqueles que são alcançados pela proclamação do Evangelho. De maneira bem rápida, eu também disse aqui, a Igreja de Angola não é uma congregação do Brasil, é uma igreja com a sua estrutura, com a sua liderança, é uma outra denominação, é a Igreja Presbiteriana Angolana, uma igreja nacional. E nesses 41 anos de existência, essa igreja já alargou suas fronteiras, ela é composta por 8 presbitérios, aproximadamente 100 igrejas, 90 pastores, 2 seminários teológicos, 2 escolas, uma farmácia e uma cozinha que se assemelha aqui conosco numa espécie de um restaurante popular. Orem pela Igreja Presbiteriana de Angola e também pelos angolanos. Esse é o tempinho que eu estou dando para vocês acharem o texto. Já encontraram? Então, meus irmãos assentados, porém de maneira reverente e atenta, façamos a leitura da palavra do Senhor. E o texto assim nos diz, capítulo 1 de Atos, a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, eu só consigo chegar a um pensamento. Todo o texto que nós lemos, e vocês devem estar acostumados com isso, ouvindo aqui também o pastor Gutierrez pregando, não somos nós, pastores, que dizemos qual é o tema que nós vamos pregar. É o texto que faz isso. O texto ele tem aquilo que nós chamamos, na teologia, de chave hermenêutica, pontos principais da qual nós vamos extrair os ensinamentos que já estão no texto. Então, todo o texto ele vai nos apresentar pelo menos uma ideia central ou uma proposta, e é essa proposta que nós apresentamos para a igreja como um tema para a nossa reflexão. E eu gostaria de convidar os irmãos para a nossa elucidação nessa noite, esse tema proposto aí. Deus te chamou para ser uma testemunha. É exatamente essa proposta que essa perícope, esse trecho que acabamos de ler, propõe para nós. Mas deixa eu falar um pouquinho para você sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Você sabe muito bem que quem o escreveu foi Lucas, o mesmo que também escreveu o Evangelho. E o que nós encontramos aqui nesse livro? Esse livro é muito parecido com o que Lucas havia feito no Evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, podemos tratar Atos dos Apóstolos como se fosse um segundo volume do Evangelho, escrito também por Lucas. E o que está escrito nesse livro? Tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Ele ensinou.
Quando chegamos nessa perícope, a partir do verso 6, estava ocorrendo aqui um bate-papo, uma conversa dos discípulos com Jesus Cristo. E me parece que nessa conversa escatológica, já que eles estão olhando para o porvir, para o que vai acontecer com o futuro da igreja, esse futuro, de acordo com o pensamento dos discípulos, estava contaminado com alguns equívocos. E não podemos olhar para os discípulos com estranheza, porque até hoje, quando nós olhamos para a escatologia, o estudo das últimas coisas, a escatologia é um dos assuntos mais discutidos, porém, infelizmente, um dos assuntos menos compreendidos pela igreja. E quando nós olhamos até entre os nossos arraiais, Igreja Presbiteriana do Brasil, 90% da nossa membresia, e eu posso até acrescentar muitos pastores, defendem correntes escatológicas que não estão presentes nas Sagradas Escrituras. Então, a ideia escatológica mexe com o crente. Normalmente, eu costumo até dizer que há alguns assuntos que nós nos tornamos especialistas. Todo ser humano é cientista político, todo ser humano é especialista em futebol e todo ser humano é teólogo, mesmo que seja do YouTube. Então, ninguém diz ali o que o advogado deve fazer lá na OAB. Ninguém diz o que o médico cirurgião deve fazer na sua profissão, mas teologia todos discutem, mesmo que as suas convicções estejam equivocadas. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos estavam conversando aqui com Jesus Cristo, porém estavam apresentando ideias totalmente equivocadas. E conforme eu disse pela manhã, Jesus, com toda a brandura, com todo o amor, ele corrige esses discípulos, mostrando que essa tendência de marcação de datas para o futuro, essa tendência de tentar especular o que vai acontecer no futuro, é uma grande tolice, porque o nosso futuro, conforme eu disse pela manhã, graças a Deus, está seguro nas mãos de Deus. Nós devemos viver o presente. Lembramos-nos do passado, vivemos o presente e o futuro está nas mãos de Deus. Eu dou aula de teologia há mais de 10 anos, no seminário presbiteriano, seminário batista, congregacional, e dou aula para muitos pentecostais. E eu converso com muitos irmãos pentecostais e neopentecostais em sala de aula, eles gostam muito de especular o futuro, sobre o que irá acontecer com a igreja. E eu gosto muito de uma frase que eles dizem o seguinte: pastor, o nosso tempo é Cronos, mas o tempo de Deus é Kairos. Vocês já devem ter ouvido isso. E eles estão certos, de fato, o tempo de Deus é Kairos. Mas o que significa isso? O que eles querem dizer, e essa afirmação está correta, é que Deus está fora do tempo. Deus, ele não está na nossa cronologia. Deus, ele não se submete exatamente ao nosso tempo ou vive exatamente o tipo de vida que nós vivemos. E quando Jesus está corrigindo os discípulos, mostrando para eles que eles não deveriam se preocupar com o futuro, é exatamente porque ele se revela para aqueles homens que ele é o Deus, que tem todas as coisas em suas mãos, que ele é um Deus que antes mesmo de ele dar o start na criação, ele já tinha o fim em suas mãos. Então o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, não é um Deus conforme muitos homens acham que serve. E às vezes eu ouço alguns teólogos dizendo que Deus é surpreendido pelos acontecimentos, que Deus é surpreendido pelo tsunami no Japão, que Deus simplesmente foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva lá no jardim. Esse é um Deus muito pequeno, esse não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Quando os presbiterianos dizem para você, ou quando você diz para alguém que nós cremos num Deus que é soberano, é porque de fato nós cremos num Deus que se revela nas Escrituras como um Deus soberano, num Deus que nós podemos descansar em tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará a fazer, porque todas as suas promessas irão se cumprir, e isso tem um efeito também na ação missionária. Então esse Deus que até os neopentecostais dizem, né, que tem o tempo Kairos, significa um Deus que está fora do tempo. O nosso tempo é passado, presente e especulamos o futuro. Deus não. Nesse exato momento, Ele se curva a nós através do Seu Santo Espírito e recebe a nossa adoração por meio de Jesus Cristo. Mas o mesmo Deus que está fora do tempo, Ele olha na linha do tempo e no mesmo momento,
ele vê Davi rodando a funda e acertando a testa do gigante. E olha um pouco mais adiante, e já vislumbra a consumação de todas as coisas, porque ele é Deus. E a beleza do Evangelho é que esse Deus que tem todo o controle em suas mãos, ele já determinou o fim, a vitória da igreja. Então, meus irmãos, nós podemos descansar. Então, quando ele diz aqui para os discípulos que eles não deveriam se especular o futuro, se preocupar com o futuro, é exatamente porque o futuro já tem o seu fim, e o final da igreja é um final vitorioso. Mas calma, então se o final é vitorioso, nós vamos descansar? Vamos deitar na rede e esperar os acontecimentos? É claro que não. Há algo que nós precisamos fazer no presente. E aí Jesus ele começa a falar sobre isso aqui nesse texto, que se o nosso papel não é especular o futuro, porque o futuro está nas suas mãos, o nosso papel está no presente através da obra da evangelização. E aí percebam o que Lucas vai narrar aqui no texto. Lucas ele vai apresentar nas palavras de Cristo, que a igreja no presente, ela sai do seu quadrante, naquele contexto em Jerusalém, ela saiu de Jerusalém para fora. Ela saiu, é até redundante, né? Mas foi exatamente isso. Ela saiu de Jerusalém para a Judeia, Samaria, aos confins da terra, para anunciar a mensagem da salvação, para que esse futuro que pertence a Deus seja consumado para a glória dele. E aí nós chegamos aí no verso de número 8, olha aí na sua Bíblia. Jesus ele direciona os discípulos para a ação missionária, e ele apresenta um esboço de tudo aquilo que os discípulos deveriam fazer. E aí o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Que o tempo do testemunho da missão deveria ocorrer naquele momento, antes da segunda vinda de Cristo. Jesus ainda não havia partido, eles já estavam preocupados. Jesus, olha, quando que você vai voltar? Quando que o reino de Israel vai ser restaurado? E quando isso acontecer, como é que vai ser? E aí Jesus diz para eles que em vez de eles ficarem preocupados com tempos, com épocas, eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Meus irmãos, eu falei um pouquinho sobre isso pela manhã e eu preciso repetir. Às vezes, quando nós nos dirigimos ao Senhor, nos colocamos em suas mãos para fazer a sua obra, achamos em muitos momentos que a obra do Senhor depende de nós, depende das nossas ações, depende do poder do intelecto, depende da vontade humana, depende da eloquência nossa. Não tem nada a ver conosco. Por isso que o texto mostra de maneira muito clara que era necessário o Espírito Santo agindo neles, através deles e apesar deles. É exatamente por esse motivo, conforme eu disse pela manhã, que duas palavras saltam diante de nós nesse texto: a palavra poder e a palavra testemunha. E conforme eu disse para aqueles que estavam aqui pela manhã, a palavra poder é traduzida, ou melhor, é apresentada no grego de duas maneiras: a palavra dinamis, lembra? E a palavra exousia. A palavra exousia nos traz uma ideia de governo, autoridade. E a segunda palavra, a palavra dinamis, se refere à habilidade e força. Mas não é isso que Lucas registra aqui. Lucas não estava dizendo que essas testemunhas, ou melhor, a igreja, você, eu, todos nós, que a nossa força seria simplesmente o poder que a igreja recebeu através de um poder político, ou através de uma autoridade denominacional. Jesus também não estava dizendo acerca do dinamis, e eu disse aqui a palavra preferida do apóstolo Paulo. Não é simplesmente uma habilidade, uma força, uma capacidade humana. Eu não faço a obra de Deus porque eu tenho doutorado em teologia, porque eu sou mestre em teologia, porque eu sou formado no seminário A, B ou C. E às vezes tem muito crente que não compreende isso. E eu já cansei, meus irmãos, de repreender alguns alunos em sala de aula. Infelizmente, me perdoe os irmãos, principalmente alunos pentecostais, quando às vezes dizem: pastor, porque lá no meu culto, lá na minha vigília, até a voz muda, tantas pessoas levantaram a mão para Cristo. Lá no trabalho que eu realizei, tantas almas se renderam ao Senhor. E às vezes eu digo para esses irmãos: seu tolo, você não compreendeu a beleza do Evangelho. Quem é você? Um pecador, arrependido,
que se prostrou diante de Jesus Cristo, que teve o coração transformado pela ação miraculosa do Espírito Santo, que agora é um atalaia, que simplesmente abre a boca e da sua boca saem as grandezas de Deus por intermédio da palavra de Deus. Tantas vezes eu tenho que repreender crentes que se apresentam dizendo: eu sou profeta, e como profeta eu determino na sua vida. Eu digo: cala essa boca, meu irmão, porque você não determina nada. Não existe revelação, a revelação é a palavra de Deus. Por isso que os profetas do Antigo Testamento se levantavam e diziam: assim diz o Senhor. Deus é quem fala, e não importa se é uma irmãzinha piedosa, não importa se é um diácono, se é um presbítero, a igreja sim tem a voz profética, e quando a igreja abre a Bíblia e prega a Bíblia com fidelidade, é Deus falando. Agora o homem não fala nada, homem não manda recado. Deus, ele se revela por intermédio da sua santa palavra, mas às vezes nós não compreendemos isso. Por quê? Porque nós queremos o louro, nós queremos a honra, nós queremos ocupar o lugar que compete a Cristo. E aí nesse texto nós vamos perceber a sutileza, a delicadeza e a beleza da correção de Jesus, dizendo para eles seriam testemunhas, mas não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver com Deus. E era necessário que eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. Pecadores, homens desqualificados, mas alcançados pelo Evangelho, e depois de terem sido alcançados por Cristo, transformaram o mundo em que eles viveram. E até os nossos dias, os dias atuais, a nossa igreja, ela continua uma igreja apostólica, porque aquilo que nós ensinamos consiste no ensinamento dos apóstolos. Por isso que eu sempre digo por onde eu passo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com missionários, não tem nada a ver com pastores, tem tudo a ver com o nosso Deus. E Deus, ele é tão gracioso, e eu disse isso pela manhã, que Deus, ele não precisa de vocês aqui em São Pedro da Aldeia, Deus, ele não precisa de mim, da minha esposa Vanessa, da minha filha Vitória lá em Angola, mas só que Deus, ele nos dá a oportunidade, o privilégio de participarmos da sua obra. Deus, ele poderia ter movido o seu arcanjo, o seu cortejo celestial, anjos, arcanjos, serafins para fazer a sua obra. Bastava, ele não tem mãos, mas permita-me ilustrar assim, bastava ele fazer assim, ó. Todos os homens cairiam aos seus pés, bastava uma ordem da sua palavra, todos os anjos o serviriam, mas ele não quis assim. Ele nos chamou, eu e vocês, para realizar essa obra. Tem tudo a ver com ele. Ele está nos dando a oportunidade de ser testemunha com a nossa boca, mas também testemunharmos o que ele já está realizando entre as nações. Então, quando nós olhamos essa palavra poder no texto, exousia, dinamis, não decora isso, mas sim o seu significado, não é a força humana. Por isso que aqui no texto é muito claro, senão o autor registraria apenas poder, mas ele diz que foi o poder do Espírito Santo. Mas tem uma outra palavra aqui, a outra palavra que salta aos nossos olhos, está aí no texto, é a palavra testemunha, porque Lucas diz aqui nas palavras de Cristo, que os discípulos foram revestidos com o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Você sabia que a palavra testemunha aparece no livro de Atos dos Apóstolos pelo menos 29 vezes, através de verbo ou substantivo? Já percebeu isso através da leitura do livro de Atos? E o que é uma testemunha, meus irmãos? Testemunha é aquele que relata tudo aquilo que viu, tudo aquilo que ouviu. É alguém que também está pronto a dar a sua própria vida para testificar esse testemunho. Testemunhas não foram aqueles que apenas sofreram por causa de Cristo. As testemunhas, elas foram até o fim. Olha para o colegiado apostólico, e não começou com eles. João Batista foi o primeiro, o emissário, o precursor do Messias, e você conhece a história. Sua cabeça foi parar numa bandeja. Todos os discípulos foram martirizados. Talvez você esteja pensando: não, pastor, João não. Mas não pense que João teve uma morte tranquila, morreu numa cama bem quentinha, agasalhado numa coberta. João pagou o preço, foi perseguido, foi torturado,
foi enviado para aquela ilha prisional lá em Pátimos, e após ter sido solto, passou os seus últimos dias de vida na cidade de Éfeso, dirigiu aquela igreja, ouviu diretamente de Cristo os recados que ele deveria enviar para as igrejas da Ásia, cumpriu cabalmente, pagando o preço, tudo aquilo que Cristo colocou para ele, até que a morte o alcançou. A igreja, meus irmãos, foi varrida durante os primeiros séculos, e todos eles foram fiéis até a morte. E o texto escrito por João nos diz que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Infelizmente, meus irmãos, a igreja de Cristo perdeu essa perspectiva. Essa ideia que nós temos hoje, que Deus nos chamou para testemunhas, nós não temos mais. Nós perdemos de longe, meus irmãos, o que verdadeiramente vem a ser testemunha. E eu converso com muitos irmãos pastores que hoje, e tem essa frase, né? Hoje nós nos transformamos numa igreja Nutella. A igreja não quer sofrer, a igreja não quer pagar o preço, a igreja não quer ser caluniada. Mas não tem jeito. Jesus, ele já havia dito isso. Só pelo fato de você amar Cristo, só pelo fato de você o segui-lo, você vai ser rejeitado, você vai ser maltratado, você vai ser mal falado, você não vai ser bem visto, você vai ser rejeitado dentro da sua casa, você não vai receber uma promoção no seu trabalho, você vai ser hostilizado na universidade, mas esse é o preço. E quando nós olhamos a palavra testemunha no seu original grego, ela faz correspondência a uma outra palavra que no português nós conhecemos muito bem, a palavra mártir. Então, testemunha não aplica ou implica apenas numa disposição íntima para sofrer, mas as últimas consequências de ser uma testemunha implica de darmos a nossa própria vida por causa de Cristo. Então precisamos pensar, meus irmãos, Deus, ele te chamou para ser testemunha, Deus, ele me chamou para ser testemunha, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Mas até onde você, até onde eu, até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir esse chamado em prol de Cristo? Então a primeira coisa que esse texto nos convida a refletir, eu vou ser bem sucinto aqui nos pontos, é que nós precisamos sair da especulação para a ação. Lembra o que eu disse no início? Estava vendo aqui um bate-papo, uma conversa. O ponto aqui não era discutir o assunto que os discípulos estavam tratando com Jesus Cristo, esse bate-papo escatológico. O ponto aqui é que os discípulos estavam distraídos demais, estavam se preocupando com um assunto que não era de importância. Às vezes nós estamos assim. Deixa eu, com muito carinho e cuidado, compartilhar o meu pecado aqui para os irmãos. Hoje eu completo 11 anos de ministério pastoral. Eu sou um pastor no início de caminhada. Mas tem algumas coisas, meus irmãos, que eu não quero mais viver no meu ministério. Eu já, durante esses 11 anos, vivi intensamente reuniões conciliares, conselho, presbitério, sínodo, e já participei de muitas reuniões que eu entendi que eram boas e proveitosas para o avanço do Evangelho em regiões, no Brasil, na igreja local, mas já participei de muitas reuniões que a conclusão que eu cheguei após muita oração, perda de tempo, e dei serviço para o reino. Às vezes, como igreja, nós estamos gastando tempo precioso com assuntos que não são importantes. Era o que estava acontecendo aqui. Os discípulos, eles estavam questionando a Jesus quando ele iria voltar para restaurar o reino a Israel. Isso não competia a eles. É essa advertência que eu faço aos meus alunos pentecostais e neopentecostais. Crentes que ficam andando com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Crentes que ficam preocupados se Jesus vai voltar para estabelecer um trono a Israel. Crentes que ficam dizendo, pastor, Jesus vai voltar lá em Israel e os judeus, eles vão ser salvos porque eles são judeus. E aí eu jogo um balde de água fria dizendo o seguinte para eles, olha, se os judeus em vida não se converterem,
não terem um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, vão para o inferno sendo judeus. Aí eles se escandalizam, porque é aquele grupo de crentes que tem aquela tradição judaizante, que ficam com bandeira de Israel no púlpito, ficam de talit, tem alguns até que usam kippar, já tem alguns assim em nosso meio. Estamos perdendo tempo discutindo assuntos que não competem a nós, e aquilo que deveríamos nos preocupar com o presente, de anunciar o Evangelho. E aí alguns dizem para mim, um adolescente me perguntou essa semana: pastor, se vocês são presbiterianos e já creem na eleição, eu tenho 2 livros sobre eleição, se vocês já creem na eleição, por que vocês pregam o Evangelho? E eu disse: porque Deus, Ele conhece o início e o fim, mas eu não. Ele sabe quem é o eleito, eu não. Por isso que eu prego para todos, e eu tenho uma vantagem, que a minha missão não é salvar ninguém, a minha missão é anunciar o reino. Quem tem a missão de converter o coração, graças a Deus, é o Espírito Santo. Mas só que lá eles têm crise e ficam discutindo isso, porque eles acham que o poder do convencimento é das palavras que saem da eloquência dos pregadores, e não da ação do Espírito Santo por intermédio da palavra, que tem um poder de regenerar o coração do homem. Eles estavam gastando tempo. Meus irmãos, o nosso futuro pertence ao Senhor, e no presente nós somos chamados por Cristo para testemunhar o que Ele fez e o que Ele continua fazendo em nós, através de nós e apesar de nós. Mas tem um outro ponto, e para reforçar, Jesus ele disse o seguinte para os discípulos, e Lucas registrou aqui: o chamado para ir aos confins da terra ainda está em vigor. É o segundo ponto que eu encontro aqui nesse texto. E aí por isso que Lucas vai registrar aí no texto que eles precisavam sair de Jerusalém e ir para a Judeia, Samaria, aos confins da terra. E eu disse aqui pela manhã, meus irmãos, nossos horizontes precisam ser ampliados. Em muitos momentos nós olhamos apenas para dentro, mas o projeto de Deus é para o mundo inteiro, e nós precisamos contagiar as nossas igrejas, nós precisamos mobilizar os nossos irmãos. Eu disse aqui pela manhã, que às vezes eu converso com alguns seminaristas e eu pergunto, quando eles já estão próximos a se formar: e aí, meu irmão, o que você vai fazer agora? Ah, pastor, eu vou plantar uma igreja. E eu digo: que bênção, meu irmão, você vai plantar onde? Ah, aqui mesmo no Rio de Janeiro, lá no município do Rio. Como é que é? No município do Rio? Meus irmãos, nós somos mais de 40 presbitérios no Rio de Janeiro. Me perdoem, mas nós não precisamos mais de igrejas presbiterianas no município do Rio de Janeiro. Mas há muitos lugares em que nós precisamos de igrejas presbiterianas. Há muitos municípios no Brasil que ainda não têm a presença do presbiterianismo, que ainda não tem uma igreja de cunho reformado. Tudo bem, tem outras igrejas. Há muitos países que não há presença do Evangelho. E eu sempre falo para esse seminarista, alguns dizem: não, pastor, eu vou plantar aqui porque eu não recebi nenhum convite, não tem campo. Eu digo: como que não tem campo? Eu apresentei pela manhã para aqueles que estiveram aqui. Só na PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, se eu pegar todos os seminaristas que se formaram agora em dezembro, nos 10 seminários da nossa igreja, todos os seminaristas, não dá para atender o número de pedidos que batem na porta da Igreja Presbiteriana do Brasil, pedidos de ajuda, de todas as igrejas presbiterianas pelo mundo, e igrejas reformadas, que pedem pastores para plantar igrejas, pastores para o ensino teológico, pastores para o discipulado, pastores para diversas outras áreas. Há uma carência enorme pelo mundo. E aí, conforme eu disse pela manhã, eu me recordo de John Wesley, grande avivalista inglês, e ele escrevendo no seu diário, ele disse o seguinte: eu vejo o mundo todo como a minha paróquia. E esse homem piedoso, na sua época, ele quis dizer o seguinte: ele entendia que em qualquer lugar que ele estivesse, ele julgava adequado, correto e o seu sagrado dever declarar para todos aqueles que estivessem desejosos de ouvir as boas novas da salvação. Mas há um problema:
Os pregadores, os pastores, os obreiros que nós estamos formando só querem pregar numa determinada região, só querem pregar se for no país X, na cidade tal. Nós formamos, meus irmãos, e voltados para a Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores para todo o Brasil, e graças a Deus, já há muito tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a glória de Deus, envia pastores para o mundo inteiro. E a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, hoje está presente em 42 países, e tem presbiteriano que diz: a nossa igreja não cresce porque ela não evangeliza. Isso é uma fake news. Nós somos hoje mais de 300 missionários por todo o mundo, só não estamos na América do Norte, porque não é a nossa filosofia. Nós não vamos enviar nem missionário para o Canadá e nem para os Estados Unidos, mas no restante do mundo a Igreja Presbiteriana está enviando obreiros, porque essa é a nossa missão. Assim como os apóstolos saíram para o mundo, conforme nós estamos vendo nesse texto, a igreja continua fazendo hoje, é o nosso papel no presente, e a palavra continua nos desafiando sobre isso. Mas tem um terceiro ponto, que esse texto também nos desafia, e conforme eu disse no início, o desafio não é apenas para os missionários, o desafio não é apenas para os pastores, não é apenas para o pastor Gutierrez, que é o pastor de vocês, é um desafio para todos nós. Não é para a equipe de evangelismo, não é para a equipe de recepção, não é para os presbíteros, para os diáconos, é para você que acabou de ser recebido nessa igreja. Qual foi a última pessoa que você convidou para vir nessa igreja para assistir o culto? Qual foi a última pessoa que você ligou e disse: eu estou chegando agora na sua casa para te buscar e te levar para a igreja? Você não precisa ser um pistoleiro do evangelho, eu falo isso lá na minha região, mas você pode ser um caçador, um sniper, uma pessoa, sabe aquele camarada, gente boa, sabe aquela menina que fecha com você, é essa que você vai escolher, que é legal demais, que é bacana demais, mas que só falta conhecer Jesus, e você vai mirar essa pessoa, e você vai convidar ela, você vai ligar para ela, você vai dar uma Bíblia de presente, você vai perguntar como é que foi o dia dela, você vai ligar e vai orar com ela, você vai mandar um texto bíblico para ela, e vai insistir na vida dessa pessoa, desculpe, deixa eu melhorar, insistir não, investir na vida dessa pessoa, porque é dessa maneira, meus irmãos, que os discípulos trabalharam, discipulado. Mas nesse testemunho, ou nesse chamado para testemunharmos, pode colocar o item 3 lá na tela, nós precisamos entender, meus irmãos, que haverá um preço, precisamos estar prontos para morrermos por Jesus. Lembra, eu disse no início, a palavra testemunha implica em ser mártir. E o que é mártir? Não tem jeito. Então não dá para esperar para aquele que prega o evangelho, para aquele que vive o evangelho, uma vida diferente dos discípulos. Por isso que somos chamados de cristãos, lembra? Você já teve essa aula na escola dominical. Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Se Cristo foi para a cruz, se os discípulos foram perseguidos, torturados, caluniados, mortos, por que a sua vida vai ser tranquila? Por que a minha vida vai ser boa? Não tem jeito, o destino é o mesmo. Todos eles, meus irmãos, foram testemunhas de um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação de Jesus, ela precisava ser anunciada até os confins da terra, mesmo que o salário desse trabalho fosse a morte. A perseguição, ela nunca se afastou da igreja. Eu sei que vocês assistem, como eu assisto, tudo o que acontece pelo mundo. Muitos cristãos estão atormentados com o que está acontecendo na Nigéria. Só em 2025, mais de 25 mil cristãos mortos. E tem acontecido algo muito legal comigo. Eu recebo muitas mensagens de crentes. E aí os crentes me mandam um monte, porque sabem que eu estou indo para Angola, aí me mandam um monte de mensagem lá da Nigéria. Pastor, olha esse vídeo. Aí está lá, o irmão sendo degolado. É verdade, pastor? Aí eu digo, é verdade. É o Boko Haram faz isso. Mas aí eu já respondo na mensagem, graças a Deus que isso aconteceu. Aí a mente do crente buga, entra em curto-circuito. Aí um outro crente me manda uma outra mensagem, eu acho que são mensagens de desestímulo,
para eu não ir para Angola. Aí outro crente manda uma mensagem lá de Moçambique, de um crente sendo executado, sendo alvejado lá com a Kalashnikov, a AK-47, que é muito usado na África. Aí eu olho o vídeo, digo, é verdade também, esse aqui é o Al-Shabaab, é um grupo que atua lá no norte de Moçambique. É verdade, eles estão no norte de Moçambique, lá em Cabo Delgado, matando os cristãos. Temos uma igreja presbiteriana lá bem antiga, com mais de 140 anos. Graças a Deus que isso está acontecendo. E aí teve uma crente que me perguntou, como assim, pastor, graças a Deus? E eu digo, se eles estão morrendo, é porque eles são testemunhas fiéis. Mas sabe qual é o problema? A igreja perdeu essa perspectiva. A igreja perdeu de vista esse chamado para ser testemunha. A igreja perdeu a perspectiva que nós somos revestidos pela ação do Espírito Santo. A igreja perdeu a perspectiva que se Deus nos chamou para fazer a sua obra, Ele irá nos preservar. E se a nossa morte for necessária, Tertuliano, um pai africano, deixa eu chamar a sardinha para o meu lado, declarou lá no século II, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue do crente derramado vai gerar solo fértil para a proliferação do evangelho, meus irmãos. Perseguição, ela sempre aconteceu. Morte de cristãos sempre nos rondou. Isso não vai mudar. Eu já estou terminando, mas deixa eu ler aqui rapidinho. Eu separei aqui um relatório da lista mundial de perseguição de outubro de 2022 a setembro de 2023. Nesse período de um ano, tivemos 5.000 cristãos mortos. No mesmo período, tivemos 14.700 igrejas destruídas. Tivemos 4.100 cristãos que foram presos ou condenados sem julgamento. Tivemos 3.900 cristãos sequestrados. Tivemos 3.200 cristãos que foram vítimas de violência sexual ou casamento forçado. 43.000 cristãos que foram abusados de maneira física ou psicológica. Tivemos 27.000 ataques a casas ou a negócios de cristãos. E mais de 296.000 cristãos que foram abandonados ou forçados a abandonarem suas casas. Sabe o que essas estatísticas me mostram? Nada. E eu volto a dizer, isso sempre aconteceu e continuará acontecendo até Jesus Cristo voltar. Recentemente tivemos um missionário nosso preso na China. Recentemente eu tive um colega de preparação missionária que foi expulso da Índia. Não pôde nem entrar em casa para pegar as suas coisas. Eu estou aguardando desde novembro. A minha bagagem já está pronta. A documentação ficar pronta para poder entrar no país. É desse jeito, meus irmãos. Mas só que nós nos esquecemos de algumas coisas que a palavra do Senhor nos ensina. E antes de lembrar aos irmãos sobre essas coisas, eu já vou concluir aqui, eu queria só trazer um alerta aqui aos irmãos. Há dois pontos muito importantes que às vezes lá na PMT nós brincamos dizendo o seguinte, é uma fala do nosso executivo administrativo, reverendo Marcos Agripino. Ele diz que em alguns momentos, para alguns missionários, para alguns cristãos, e às vezes até alguns pastores, nós precisamos usar duas ferramentas para alguns missionários. E eu não estou falando de leitura da Bíblia e oração, mas eu estou falando de cinto e mamadeira. Cinto para o missionário disciplinado e mamadeira para o missionário chorão. Porque por aí pelas igrejas andam vários missionários disciplinados e chorões, chorando pelas igrejas e bancando uma de coitadinhos para mobilizar as igrejas, para fazer as igrejas depositar no gasofilácio uma oferta para os abençoarem. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, missionário não é coitadinho, missionário não abriu mão de nada para servir ao Senhor. Então se chegar algum missionário aqui, ai meus irmãos, eu estou sofrendo, puxa a orelha desse camarada, desculpe o termo chulo, chama ele no cantinho, porque conforme eu disse aqui, Deus ele está nos dando um privilégio, irmãos, de servi-lo, de adorá-lo. Deus ele não precisa de nós, ele é Deus.
Ele tem todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra. Ele, através do brado da sua voz, ele poderia fazer com que todas as nações caíssem aos seus pés. E ele nos chamou, te chamou, me chamou para servir a ele. Desqualificado, pecador, salvo pela sua graça. E esse Deus que me chamou é o mesmo Deus que me resgatou e é o mesmo Deus que me reveste com a ação do seu Santo Espírito, para me enviar para um lugar que eu não queria ir, mas que Ele desejou me enviar, para que naquele lugar eu seja testemunha para Ele. E mesmo que esse local seja inóspito, mesmo que esse lugar tenha doenças infecciosas, mesmo que esse lugar tenha guerras, mesmo que esse lugar tenha fome, esse lugar vai ser o melhor lugar, porque esse lugar, meus irmãos, é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Sabe quem abriu mão de algo? Não é o missionário que deixou casa, família, carro. Quem abriu mão de alguma coisa foi Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, que abriu mão da sua riqueza, que desceu nesse chão lodoso, onde nós outrora estávamos prostrados e abatidos. Ele sim se humilhou, ele sim abriu mão da sua honra, quando estava estendido na cruz, nu, cravejado pelas setas da morte, humilhado pelo escárnio da humanidade, que merecia o inferno. Nós não. E aí vem um missionário dizer que é coitadinho. Não aceitem isso não, meus irmãos. Não aceitem isso para a glória de Deus. E aí eu sempre lembro a igreja, que os missionários, meus irmãos, estão cumprindo o chamado do Senhor, para testemunhar o reino de Deus nos confins da terra. E se no cumprimento da nossa missão, a morte nos encontrar, precisamos nos lembrar que o cumprimento dessa nobre missão, a morte poderá ser o resultado. Lá na PMT nós temos 2 termos que nós assinamos. Um termo que nós não iremos pegar em arma de fogo, se aquele país nos der, no caso de uma guerra civil, e também assinamos um documento que o nosso corpo não voltará para o Brasil, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem dinheiro para pagar o translado de todos os missionários. Meu pai não é cristão, e eu tive essa conversa com meu pai há um tempo atrás. Eu chamei ele e falei assim: Coroa, senta aqui que eu tenho que conversar contigo. E ele está vibrando com a missão, ele está animado, mas eu acho que ele não leu as letras miúdas do contrato, né? E eu falei assim: senta aqui que eu tenho que conversar contigo. Olha, a gente está indo para Angola. Se porventura eu morrer primeiro, você tem 2 possibilidades. Junta um dinheirinho para poder me sepultar lá em Angola, ou você vai contemplar a saudade através de uma fotografia, porque o corpo não vai voltar para o Brasil. Minha igreja não tem dinheiro, tudo bem? Segunda perspectiva, se acontecer a ordem natural de você morrer na minha frente, poderá acontecer de eu não ter dinheiro para vir ao Brasil para o seu sepultamento. Já avisa a família que eu não sou um filho desnaturado, simplesmente não tive condições de vir ao sepultamento. Tudo ok? E ele ficou pensativo há alguns minutos, mas eu vou ter que retomar essa conversa para ver se ele entendeu. E enquanto eu conversava com ele, eu acho que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, eu creio assim, e eu lembrava daquele texto, né? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Não é que eu seja insensível, não é que eu não me preocupe com a minha família, ou com a minha parentela. Cristo é maior do que isso, é maior do que denominação, é maior do que casa, do que carro, do que outras coisas. E conforme eu estava dizendo, se a morte nos alcançar, a Bíblia nos diz, está lá em 2 Coríntios 5:8, que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que para nós, o que Paulo disse? Incomparavelmente melhor. Paulo, escrevendo também aos Filipenses 1:23, ele diz que morrer para nós é partirmos dessa vida para estarmos com Cristo. João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 14, verso 13, nos diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque eles descansam das suas fadigas. Meus irmãos, é isso que nós pregamos. A nossa esperança consiste nisso. E quando eu estou em sala de aula conversando também com alguns alunos, me perdoem, alunos pentecostais e neopentecostais, lembra
que ficam especulando o futuro, eles dizem assim: ah, pastor, nós vamos andar em ruas de ouro, vamos habitar em mansão celestial. Eu sempre digo: ô filho, se você lá no céu morar na casinha do cachorro, tá bom demais, é o céu. A nossa esperança não é andar em ruas de ouro ou em mansão celestial. A esperança do porvir é que a morte não tem a palavra final. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, nós iremos ressuscitar, meus irmãos. E é isso que a palavra nos diz aqui, é a nossa esperança. Quando a morte nos alcançar, nós não estaremos caminhando para uma morte trevosa, mas um amanhecer glorioso se descortinará para nós. E se testemunhar Cristo nos conduzir à morte, então que ela venha. Porque ao fechar os olhos nesta vida, nós abriremos os nossos olhos na presença de Deus. Sempre quando eu realizo sepultamentos eu digo isso, que o crente quando morre ele não fica por aí, alma penada. Isso é para o ímpio que acredita nessas coisas. Nós partimos dessa vida e imediatamente nos encontramos com o Senhor. E todos os irmãos que caíram no campo, que partiram como testemunhas, eles não saíram dessa vida rumo ao desconhecido, mas eles saíram dessa vida caminhando para o lugar glorioso que Cristo preparou para eles. Vale a pena ser testemunha, porque você foi alcançado, porque uma testemunha levou a palavra para você, e ela trouxe para você a melhor coisa que aconteceu na sua vida, que não foi o seu casamento, que não foi o seu filho, não foi a sua casa própria, não foi a viagem dos seus sonhos, mas foi a transformação do seu coração. Não podemos guardar isso para nós, meus irmãos. É por isso que Deus nos chamou para sermos testemunhas. Mas para fazer isso, preciso lembrá-los: sair da especulação para a ação, deixar aquilo que é bobeira, permita-me essa expressão, e nos concentrarmos no que é de vital importância. Entendermos que a missão de levar o Evangelho aos confins da terra continua de pé. E em terceiro lugar, precisamos entender que o chamado para ser testemunha implicará em perseguição, em sofrimento, e o resultado final poderá ser a morte. Isso está claro para você? Precisamos pensar nisso. Talvez hoje a sua missão não seja na África, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio. A sua missão é aqui. E você pode testemunhar Cristo no hortifruti, no supermercado, na sua vizinhança, no seu trabalho. Talvez o desafio, nesse momento, seja testemunhar Cristo dentro da sua casa. Talvez dentro da sua casa seja o lugar que, nesse momento, você já esteja desacreditado entre os seus. Mas não se preocupe, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. E lembre-se, você foi revestido com o poder do Espírito Santo. E agora sim vou me apropriar de uma expressão muito usada pelos pentecostais: deixe o Espírito Santo te usar. O grande problema é que às vezes nós queremos falar para o Espírito Santo o que ele deve fazer. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, porque ele sabe muito bem como agir e como realizar a sua santa e soberana vontade. Curve sua fronte, eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo nessa noite. Agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida e compartilhada neste momento, ó Pai. Senhor Deus, nós olhamos a Tua palavra e entendemos ela, Pai querido. Digerimos ela, processamos ela, Senhor. Mas carecemos da Tua misericórdia. Que essa palavra, Senhor Deus, ouvida, que essa palavra processada e digerida, não fique, Senhor Deus, apenas neste momento, Senhor Deus, mas que ela seja conduzida e aplicada, Senhor Deus, em nossos corações. Que ela tenha guarida e que o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, realize em nós exatamente conforme aquilo que o Senhor planejou. Somos testemunhas do Senhor. Fomos chamados para isso, ó Pai.
Encoraja-nos, ó Deus. Dá-nos, Senhor Deus, intrepidez para anunciarmos o Teu reino. Enche-nos de coragem, Senhor Deus. Não é a coragem humana, porque não a temos. Não é as habilidades humanas, porque elas são incapazes, ó Deus, para essa obra. Mas é tudo aquilo que o Senhor pode realizar em nós, através de nós e apesar de nós, através da ação miraculosa do Senhor. Pai querido, permita que essa igreja, Senhor Deus, continue a ser relevante. Permita que essa igreja continue a crescer, ó Pai. Permita que essa igreja continue, Senhor Deus, a alcançar vidas, ó Pai, nessa região. Para que os eleitos, que o Senhor mesmo, antes da fundação do mundo, já separastes, sejam alcançados através da proclamação do Evangelho. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E quanto a mim, a Vanessa e a Vitória lá em Angola, carecemos do Senhor, ó Pai. Não sabemos como fazer nem como começar, mas o Senhor sabe. Ajude-nos, ó Pai. E que o Evangelho continue, Senhor Deus, alcançando os angolanos, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em todo sempre. É a nossa oração. Estamos aqui, Senhor, para Te servir, para que o Teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. E em nome dEle, o adoramos, ó Pai, dizendo amém.